Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Até ao fim. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Jesus, Mateus 24, 13. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim à finalidade, ao alvo, ao objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Quando o Mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuraram as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune à percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas. Nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Para isto, concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Emmanuel. E agora, a palestra. Irmãos de jornada, hoje vamos dar continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, que reúne os ensinos dos espíritos superiores, codificados por Allan Kardec de uma forma lógica e sequencial, esclarecendo os aspectos científico, filosófico e religioso do Espiritismo. Estamos na parte segunda do livro, intitulada Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Especificamente no capítulo 9, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal, influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, questões 526 a 530. Kardec pergunta aos espíritos: tendo como tem ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê um acontecimento? Por exemplo, um homem tem que morrer. Sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre da queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? Então, antes de nós passarmos à resposta, observem como é interessante o Livro dos Espíritos, que, como eu disse antes, é um livro de perguntas e respostas que foram organizadas por Kardec de forma lógica e sequencial. Observem que nessa questão ele já começa fazendo uma afirmativa, tendo como tem ação sobre a matéria os espíritos.
né? Então, quer dizer, nós já estudamos isso na questão 526, já foi superada a possibilidade, né, de os espíritos terem efeitos sobre a matéria, agirem sobre a matéria, né? Isso já foi estudado, por isso é tão importante no estudo sistematizado haver o acompanhamento da sequência do estudo, né? Porque assim fica mais fácil entender a mensagem, entender o ensinamento, tá certo? Então, Kardec pergunta em suma, né, se os espíritos poderiam quebrar a escada para que o homem viesse a óbito. Nós todos sabemos que ninguém encarna com o objetivo de provocar a morte de ninguém, né? Mas que todos nós temos uma programação, por assim dizer, de vida e uma estimativa de tempo que nós vamos ficar aqui na Terra, não é isso? Não é um destino fatalístico, né, que tem que ser naquele dia, naquela hora, mas nós temos uma previsão. É claro que com o nosso livre-arbítrio isso pode ser antecipado ou retardado, né, depende de uma série de circunstâncias, mas, inclusive nós sabemos, nós estamos no mês de prevenção ao suicídio, que nós não devemos, né, abreviar a nossa vida, por mais pesado que possa estar a nossa existência, com mais dificuldades, enfim. Devemos acreditar em Deus, que tudo passa, tudo se resolve a seu tempo, mas fato é que uma hora todos nós vamos desencarnar. E aí, como se dá? Se aquela pessoa tem plena saúde, se a pessoa a princípio não teria nenhum motivo aparente para desencarnar, né? Os espíritos que a acompanham, né? Vejam, são espíritos benfazejos. Kardec não está falando de espíritos que desejam o mal, mas eles poderiam auxiliar de alguma forma para que aquele espírito desencarnasse, né? Quer dizer, voltassem para o mundo real, que é o da espiritualidade, que é tão necessário, né? A reencarnação, a gente ir para a espiritualidade, estudar, refletir, nos preparar para depois voltarmos de novo. E aí os espíritos respondem que é exato que os espíritos têm ação sobre a matéria. Confirma. Mas para cumprimento das leis da natureza, não para as derrogar, né? Nós sabemos que milagres não existem, fazendo que em dado momento ocorra um sucesso inesperado e em contrário àquelas leis. Ou seja, se a escada está perfeita, né? Vamos supor, de madeira está perfeita, eles não vão fazer com que a madeira apodreça. Não é essa a situação. No exemplo que figuraste, continua a espiritualidade, a escada se quebrou porque se achava podre, ou por não ser bastante forte para suportar o peso de um homem. Se era destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com o seu peso, resultando daí a morte por um efeito natural, e sem que para isso fosse mister a produção de um milagre, né? Mas Kardec continua, ele insiste na questão seguinte, questão 527. Tomemos outro exemplo, fala Kardec, em que não entra a matéria em seu estado natural. Um homem tem que morrer fulminado pelo raio. Refugia-se debaixo de uma árvore, estala o raio e o mata. Poderá dar-se terem sido os espíritos que provocaram o raio, dirigindo-o para o homem? A espiritualidade responde que dá-se o mesmo que anteriormente. O raio caiu sobre aquela árvore em tal momento porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Não foi encaminhado para a árvore, pois se achava debaixo dela o homem. A este sim, ou seja, ao homem, foi inspirada a ideia de se abrigar debaixo de uma árvore sob a qual cairia o raio, porquanto a árvore não deixaria de ser atingida, só por não lhe estar debaixo da fronte o homem. Kardec continua sua linha de questionamento, na questão 528. No caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outro um projétil, ou seja, um tiro,
que apenas lhe passe perto sem a atingir, poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projétil? Os espíritos respondem: se o indivíduo alvejado não tem que perecer desse modo, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar, ou então poderá ofuscar a vista de quem punha a arma, de sorte a fazê-lo apontar mal, porquanto, uma vez disparada a arma, o projétil segue a linha que tem de percorrer, né? Nós sabemos que isso de fato acontece, que bala perdida não existe, né? E que se não é para a pessoa passar por aquela situação, ela não vai passar, né? Isso nós sabemos que Deus cuida de nós o tempo inteiro, o tempo todo. Só acontece o que está para acontecer, o que nós provocamos nessa vida ou em vidas pretéritas, né? Como prova, como expiação, enfim, mas não por acaso, tá certo? Diante da resposta dos espíritos, Kardec questiona, ele continua, na questão seguinte, 529. O que se deve pensar das balas encantadas, de que falam algumas lendas que fatalmente atingem o alvo? Bala encantada, na época de Kardec, eram balas que teoricamente, iriam perseguir a pessoa que seria o alvo. É o que nós vemos em desenhos, em filmes atualmente, né, de científicos, né, e também hoje em dia já existem mísseis que têm essa possibilidade de ir atrás do alvo. Então, seriam balas que não teriam um itinerário retilíneo, mas sim que ela iria em busca da vítima, né? Nós não temos ainda hoje, né? Kardec é do século XIX, nós estamos no século XXI e não temos ainda uma bala encantada, né? Mas Kardec pergunta sobre isso, o que pensar dessa situação. Aí a espiritualidade responde que é pura imaginação, que o homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Dá uma puxadinha de orelha na gente, né? A gente tem tanta coisa bonita na natureza, no universo, né? E em vez de admirarmos, glorificarmos ao Pai por tudo isso, nós ficamos procurando coisas excepcionais na nossa imaginação. Kardec então indaga se podem os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida ter obstado a sua ação por espíritos que queiram o contrário, ou seja, um embate entre espíritos, né? E a espiritualidade responde: o que Deus quer se executa. Acima de tudo está Deus, né? Se houver demora na execução ou lhe surgirem obstáculos, é porque Ele assim o quis. Então nós devemos nos lembrar que não cai uma folha de árvore sem que Deus permita. Deus é soberano e tem o controle de tudo. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Nada, absolutamente nada acontece sem a permissão e conhecimento de Deus. Então nós devemos nos fortalecer na fé e confiarmos no seu amor e misericórdia. Tá certo? Na última questão de hoje, aqui 530, Kardec pergunta: não podem os espíritos levianos e zombeteiros criarem pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transtornar as nossas previsões? Serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana? Os espíritos respondem que eles, ou seja, os espíritos levianos, zombeteiros, se comprazem, se alegram, né, em nos causar tais aborrecimentos, se divertem, que representam para nós provas destinadas a exercitar o quê? A nossa paciência. É isso. Continua a espiritualidade. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem acertado imputar-lhes todas as decepções que experimentamos
e de que somos os principais culpados pela nossa irreflexão. Fica certo de que a nossa louça se quebra, né? Se a nossa louça se quebra, é mais por falta de jeito, de cuidado nosso, do que por culpa dos espíritos, né? A gente não deve ficar procurando em tudo que a espiritualidade está fazendo. Bateu a janela, isso é ter o espírito aqui? Não, eu deixei a janela aberta, tá ventando, né? Então, bateu a janela. A gente deve viver a nossa vida de uma forma mais natural, mais serena, mais tranquila, certos de que a espiritualidade está conosco o tempo inteiro. Nosso anjo guardião busca nos inspirar sempre os melhores caminhos, as melhores escolhas, né? Aqueles espíritos que não nos querem bem ou que querem se divertir conosco já buscam nos inspirar, né? Nos orientar, nos levar a caminhos ruins, mas vai caber a nós a escolha. O livre-arbítrio, a consequência das nossas escolhas é sempre nossa, né? Lembremos-nos, como a espiritualidade nos explicou, que nós devemos ter paciência, sabe? Nós devemos exercitar a paciência, a tolerância, a fé, né? Buscar ficarmos em sintonia com o alto sempre, porque essa sintonia é que vai afastar ou aproximar os espíritos mais elevados, né? Ou então aqueles que estão na mesma condição que nós ou ainda mais atrasados do que nós nos sentimentos bons, né? Nos desejos bons, enfim. Kardec então questiona, numa subpergunta a essa 530, ele fala assim: destes, os que provocam contrariedades obram impelidos por animosidade pessoal, ou seja, os espíritos que nos provocam contrariedades, fazem coisas que a gente não gosta, que a gente sofre, eles fazem isso porque têm uma animosidade pessoal, porque eles já não gostam da gente, ou assim procedem contra qualquer um sem motivo determinado por pura malícia. Ou seja, o mal pelo mal. Os espíritos, então, esclarecem que podem agir por uma e outra forma, por uma e outra coisa, motivo. Às vezes, os que assim nos molestam são inimigos que nós granjeamos nesta vida ou em precedente existência, né? Numa vida anterior. Outras vezes, nenhum motivo há. Ele só está ali, muitas vezes, se divertindo com o sofrimento, com as nossas dificuldades, né? Coisa que nós não devemos fazer, né? Com os nossos irmãos, nem encarnados nem desencarnados. Os nossos irmãos que passam por dificuldade, mesmo aquela pessoa que a gente não tem tanta afinidade, que muitas vezes até pode nos ter feito mal, que a gente procure não ficar felizes com a tristeza do outro, né? Com o insucesso, com a infelicidade, sabe? Porque isso não nos leva a nada. Sentimentos ruins, desejos do mal, só nos trazem mal, só fazem mal a nós mesmos. Então, irmãos, chegamos ao fim dos estudos de hoje, quando nós devemos procurar refletir um pouco mais sobre a influência dos espíritos nas nossas vidas e o quanto é importante procurarmos sempre cultivarmos bons pensamentos e praticarmos boas ações, para que estejamos em boa sintonia. Dessa forma, confiantes em Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de misericórdia, possamos passar pelas provas e expiações que precisamos, como eu disse antes, da melhor forma, né? Porque todos passamos, todos enfrentamos dificuldades ao longo da vida, direta ou indiretamente, através de pessoas que amamos, né? Cumprindo o que nos cabe e auxiliando na medida das nossas possibilidades aos nossos irmãos de caminhada, que têm um fardo mais pesado do que nós, né? Aqueles que estão encarnados nesse planeta juntamente conosco, independente do grau de parentesco, afinidade, proximidade, identidade religiosa, política,
enfim, de raça, nada disso. Somos todos irmãos. Então, independente de tudo isso, né, a gente deve nos lembrar que nós somos todos filhos do mesmo Pai. E, ao menos, nós podemos orar a Deus para que ampare-os nas dificuldades, né? Esses irmãos que estão em guerra, né? Irmãos que passam por todo tipo de dificuldade, de frio, calor extremo, ausência do básico, de alimentação, de condições sanitárias, né? Que Deus tenha piedade, fortaleça, enfim, que as pessoas que têm condições possam de fato ajudar. Todos nós podemos de alguma forma, mas enfim, que a situação possa mudar e que o irmão, enquanto passa por essa dificuldade, tenha fé que vai passar, porque tudo passa na vida, tudo passa. Por pior que seja, é importante termos a certeza que vai passar, né? E pedir a Deus que ilumine nossos caminhos e desses irmãos, nos fortaleça nas provas da vida e nos inspire a certeza da presença de Deus conosco o tempo inteiro, né? E assim encerramos mais um estudo, né? Reiterando que nós estamos no Setembro Amarelo, que a gente possa ter paciência de ouvir, né? Conversar com as pessoas que muitas vezes estão com problemas, mas não falam, estão precisando desabafar, estão precisando de um ombro amigo, de um abraço, que a gente possa ser esse ombro amigo, esse abraço acolhedor, que a gente possa ter a capacidade de ouvir sem julgamento e que a gente possa ser inspirado para, ao falar palavras de luz, palavras de acolhimento, né? De conforto, de consolo, como essa doutrina tão maravilhosa que nós abraçamos e que nos inspira e que nos consola, né? E que nos esclarece tantas coisas, Senhor. Graças a Deus.